Fala pessoal, pela primeira vez o Premier Padel e os melhores jogadores e jogadoras do circuito mundial aterrissaram na África do Sul. Vem comigo porque a gente está começando mais um Na Virada e eu vou falar tudo o que de melhor aconteceu na final feminina, na final masculina, comentar alguns resultados das chaves femininas e masculinas e também outras curiosidades desse torneio. Mas antes da gente começar a falar o vídeo, eu vou pedir para você fazer a sua inscrição no canal e ativar as notificações. E no final desse vídeo não esquece de curtir ele, compartilhar e claro, se você quer saber mais alguma coisa sobre o Premier Padel, sobre o Padel, regras, técnicas, táticas, não esquece de deixar aqui no seu comentário, porque é assim que o YouTube reconhece o meu trabalho e ajuda a divulgar mais os vídeos. Então, vamos falar primeiro sobre Pretória, uma cidade que está um pouco mais de 1.300 metros quadrados de altitude, e isso fez com que a organização do Premier Padel usasse para esse torneios bolas com menor pressão. Isso porque a 1.300 metros de altitude a bola tem pouca resistência do ar, o ar é muito mais rarefeito. E aí a gente teria mais ou menos o que aconteceu em Valladolid, ou seja, um jogo muito rápido, onde praticamente o lobby não poderia ser tirado, porque os jogadores ou jogadoras conseguiriam esmechar de qualquer ponto da quadra, e assim os pontos seriam muito curtos e o jogo perderia um pouco dos ralis. Então eles usaram bolas com menor pressão, são bolas que não são vendidas em lojas, isso são bolas fabricadas especialmente para esse torneio. E o que a gente pôde ver foi que mesmo com essa atitude, você tendo os jogos disputados em um ginásio, onde a gente tem pouca influência de ventos, tem uma temperatura controlada, mas mesmo assim o jogo acabou sendo muito rápido. E aí houve um pouco de polêmica, um pouco houveram algumas declarações dos jogadores e das jogadoras criticando um pouco a velocidade em que o pádel está chegando. Mas claro, isso aí é uma evolução de materiais, uma evolução física dos atletas, uma evolução do circuito, quer dizer, o pádel ele está subindo de nível, então ainda tem muito trabalho para ser feito para a gente conseguir chegar numa equação. Claro que alguns torneios vão ter condições mais rápidas, outros torneios condições mais lentas, e aí vai dos jogadores se adaptarem. Nós nunca podemos chegar no extremo, ou seja, nunca podemos ter uma condição muito rápida, onde os pontos se resolvam em 3, 4 bolas, como também não precisamos ter um torneio onde os jogadores troquem mais de 90 bolas durante um ponto. Sobre o torneio feminino, mais especificamente a final, onde as número 1 do mundo, Delfina Brea e Gemma Triay, enfrentaram na final a recém-formada dupla que estreou agora em Pretória, cabeça de chave número 4, formada pela Cláudia Fernandes e pela Martina Calvo. O jogo em si, no primeiro set, um certo domínio das atuais líderes do ranking mundial. Claro, elas entraram muito mais experientes a essa condição. A Cláudia já é uma jogadora que já disputou algumas finais, já chegou mais vezes ali nas fases finais do torneio, tem um pouquinho mais de experiência do que a Martina Calvo, mas nesse primeiro set isso pesou um pouco. E aí as número 1 do mundo acabaram vencendo com um placar de 6-2. E a partir do segundo set o que a gente viu foi uma reviravolta e a partida se tornou verdadeiramente um caldeirão de emoções. E o que aconteceu? A Cláudia Fernandes e a Martina Calvo, que tem no seu banco ninguém mais ninguém menos do que Gabriel Reca, jogador muito experiente, um monstro taticamente, um jogador muito inteligente dentro de quadra e que sabe controlar muito bem uma partida, e foi isso que ele conseguiu passar para suas jogadoras. Então no segundo set, a Cláudia e a Martina começaram a ter muito mais tranquilidade, começaram a saber desenhar muito melhor o jogo, e aí o que a gente viu foi a Gemma Triay perdendo aquele ímpeto agressivo dela, duvidando em algumas bolas da agressividade, então ela deixou de partir para alguns smashes, começou a trabalhar um pouco com víboras, começou a duvidar um pouco do poder de definição dela, e aí foi onde a Martina e a Cláudia cresceram na partida. A Delfina Brea, como a gente sabe, uma jogadora que tem um potencial defensivo enorme, uma jogadora muito inteligente que controla muito bem o jogo, mas que aí nessas condições um pouco mais rápidas acaba sofrendo um pouco. Segundo set foi para a Martina e para a Cláudia por uma parcial de 7-6, com 7-5 no tie-break. O que a gente viu, uma Martina Calvo começando cada vez mais a demonstrar todo o seu potencial, ela que já é apontada por muitos
como um futuro, uma futura, né, tendente ao posto de número 1, uma jogadora que tem muitas qualidades, muita potência, consegue acelerar muito bem a bola, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tem um smash de definição muito bom, trabalha muito bem vibras, ou seja, uma jogadora muito bem desenhada para o ataque e que na defesa também consegue segurar muito bem o jogo. Claro, ainda precisa de um pouquinho mais de ritmo, um pouquinho mais de construção na defesa, mas que é uma jogadora que vai ficando cada vez mais completa. E aí ela começou a colocar esse potencial dela em quadra e aí elas começaram a pressionar mais. A Cláudia Fernandes, que consegue ter um perfil ali muito parecido com o da Delfina Brea, que controla muito bem o jogo do lado direito, tem um potencial defensivo muito bom, mas que aí ela soube, com muita confiança, os momentos certos de acelerar a bola e partir para o ataque. E foi isso que elas fizeram para vencer esse segundo set. E no terceiro set, o que a gente viu foi um verdadeiro vai e vem, uma montanha russa, aonde no final as líderes do ranking mundial, a Delfina e a Gemma, venceram por 7-6 no tie-break também, com parcial de 7-4, e novamente o que a gente viu foi essa queda de braço entre a Gemma e a Martina para ver quem conseguia buscar mais a potência, mais a definição, e aí eu acho até que a Martina foi mais eficiente que a Gemma Triay em alguns momentos. Do lado direito, a Delfina e a Cláudia também travaram um duelo para ver ali quem conseguia controlar mais o jogo, variar a direção, variar o ritmo do jogo. Então, a performance dessas duas jovens promessas, a Cláudia é uma jogadora de recém-cumpridos 21 anos, a Martina Calvo também com seus recentes 18 anos, duas promessas do pádel feminino mundial, mostraram todo o seu potencial, deram muito trabalho para as atuais líderes, tiveram que vencer em 3 sets, com 2 tie-breaks durante a partida. Então quem acompanha essa final feminina realmente foi um jogaço, uma partidaça, valeu muito a pena. E aí agora, falando um pouquinho da final masculina, uma partida muito parecida. A gente teve a dupla número 2 do mundo, o Federico Chingotto e o Ale Galán, jogando contra a dupla número 7, Fran Guerreiro e o Ravi Leal. Uma dupla nova também, 2 jogadores de 23 anos, e que durante o torneio fizeram uma campanha muito surpreendente, uma campanha impressionante, souberam se adaptar muito bem às condições, criaram um plano estratégico de jogo que foi vencendo partidas, principalmente ali das quartas de final, onde eles enfrentaram Lebron e Augsburger, e semifinal, onde eles enfrentaram Coelho e Tapia. Então eles venceram a dupla número 3, a dupla número 1 para chegar à decisão contra a dupla número 2 do mundo. E aí o que a gente viu foi uma partida muito parecida com a final feminina. Um primeiro set dominado por Federico Chingotto e Alejandro Galán, o Fran Guerreiro principalmente um pouco mais duvidoso na partida, um pouco mais inconstante, errando algumas bolas, ele que é o, vamos dizer, o jogador mais seguro dessa dupla dele com o Ravi Leal. Ele é o jogador que tem que controlar o jogo, que consegue defender melhor do fundo de quadro. O Ravi Leal, a gente sabe, é um jogador com muita potência, que busca muita definição, que joga muito firme tanto por baixo, voleios, smash, então um jogador de muita explosão. E o Fran Guerreiro no primeiro set oscilou muito, cometeu muitos erros, e aí deu espaço para o Chingotto e para o Galán dominarem e vencerem o primeiro set por 6-2. E aí, novamente, a partir do segundo set, o que a gente viu foi, de novo, um outro caldeirão de emoções. Segundo set veio muito parelho, as duas duplas disputando game a game. O Fran Guerreiro começou a recompor a confiança, começou a colocar o potencial dele em quadra. O Chingotto e o Galán sentiram isso, começaram a oscilar em alguns momentos da partida, e o que a gente viu aí, o Fran Guerreiro e o Ravi Leal mostrando todo o potencial dessa nova dupla, eles que já se juntaram alguns torneios atrás, mas dessa dupla que vai ganhando espaço e vai mostrando realmente todo o seu potencial e mostrando que veio para ficar. Então, a partir do segundo set, essa queda de braço nos games, e quando a gente teve ali 6-5 pro Fran Guerreiro e pro Ravi Leal, eles conseguiram o break. Aí o Fran Guerreiro já durante o set errando muito menos, conseguindo incomodar o Chingotto, fazendo com que o Chingotto tivesse que jogar muitas bandejas. Eles conseguiram empurrar o Chingotto um pouco para trás, eles conseguiram variar. O Ravi Leal, durante todo o torneio, jogou muito forte por baixo, então ele jogava muito firme,
3, 4 bolas sobre o corpo, bolas fortes que fazia com que os jogadores tivessem só que bloquear a bola na rede. Isso incomodou um pouco o Galan, que não conseguia distribuir bem os voleios, então ficava ali com aquele poder dele, né, de fazer um voleio e partir para um segundo voleio ou ter um smash à disposição. O Galan não conseguiu encontrar isso, cometeu alguns erros, e aí no 12º game o Fran Guerreiro e o Ravilhão conseguiram a quebra e venceram o set por 7-5. E aí o terceiro set, como na final feminina, foi levado ao extremo, definido em um tie-break pela parcial de 9-7, aonde os número 2, Tingoto e Galan, conseguiram assegurar o título, mas a gente viu de novo um replay do segundo set, com um final diferente, mas o que a gente viu foi um Fran Guerreiro e um Ravilhão jogando de maneira muito intensa, jogando de maneira muito consciente. Eles tinham um plano de jogo, como eu falei, eles começaram a aplicar esse plano de jogo nas quartas de final contra LeBron e Augsburger, depois eles aplicaram esse plano de jogo na semifinal contra a Koichi Tapia, isso aí eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco quando falar da chave, e aí na final eles ficaram firmes nesse propósito de jogar bolas muito firmes por baixo e de quando tiver a oportunidade jogar o lobby sobre o Tingoto, que é um jogador que a gente sabe é um monstro na defesa, mas que no jogo aéreo também consegue segurar muito bem o jogo, mas ele não tem aquilo que é o smash de definição e que nessas condições de Pretória, nessas condições mais rápidas de Pretória, fez a diferença. E aí a partida foi pro tie-break, chegaram até match point, Guerreiro e Leal não conseguiram assegurar o título, e aí talvez no momento decisivo um pouquinho mais de tranquilidade do Tingoto e do Galan para aí conseguir contornar, recuperar desses match points e aí finalmente chegar até o título. Então, duas finais espetaculares, vale muito a pena para quem corre lá no Disney Plus, as finais estão lá disponíveis, ou na Red Bull TV, assiste porque foram duas partidaças e vale muito a pena ver o jogo, tanto da Cláudia Fernandes e da Martina Calvo, como do Fran Guerreiro e do Ravilhão. E agora, então, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no torneio. Na chave feminina, nós tivemos a ausência da Andrea Austero e da Ariana Sanches, ainda por lesão da Andrea Austero. Elas não estiveram presentes e isso abriu um espaço na chave, onde a gente teve chegando até a semifinal, a dupla de chave cabeça número 8, a Alejandra Salazar e a Aranzazu Osoro. Elas aproveitaram muito bem esse espaço, venceram a Marta Ortega e a Sofia Araújo nas quartas de final para conseguir se meter ali nas semifinais, onde elas foram superadas pelas líderes do ranking mundial, a Delfine e a Gemma, pelo placar de 6-2 e 6-1. E na parte de baixo chegaram as duas duplas melhores classificadas até a semifinal, a Paula José Maria e a Bea Gonçalves, cabeça de chave número 2, que enfrentaram então a Cláudia Fernandes e a Martina Calvo, e aí a Cláudia Fernandes e a Martina Calvo dominaram essa partida. Foi impressionante ver a tranquilidade e o domínio com que a Cláudia e a Martina conseguiram jogar contra a Paula e a Bea Gonçalves. O primeiro set foi 6-1, foi uma vitória muito tranquila, elas dominaram, o volume de jogo que elas tiveram nessa partida foi impressionante, e aí o segundo set foi um pouco mais disputado, foi 6-4 que acabou caindo para o lado da Cláudia e da Martina, mas muito disputado e muito valorizado pelo nível de jogo e pela qualidade da Paula José Maria e da Bea Gonçalves. O que a gente viu foi a Martina e a a Martina e a Cláudia num nível, num volume de jogo impressionante, conseguiam defender tudo na rede, punham muita pressão, não davam espaço para a Paula e para a Bea, elas foram cada vez mais se sentindo incomodadas, não conseguiam achar solução, e aí foram dominadas pela dupla número 4, que então chegou até a final. E aí vamos falar um pouco da chave masculina. Na chave feminina a gente não teve nenhuma outra surpresa, e aí falando na chave masculina, na parte de cima, o que a gente teve nas primeiras rodadas, a surpresa da eliminação do John Sanz e do Coque Neto logo na sua primeira partida, eles que saíram avançados na chave. Então na segunda rodada do Henrique Guenaga e do Manuel Castanho, e aí venceram o Guenaga e o Castanho, venceram em 3 sets, uma partida muito disputada ali.
Um jogo muito parelho, mas para ver como essas condições incomodam um pouco. O Koch, que é um jogador muito regular, porém falta para ele um pouquinho nessas condições rápidas da definição, da potência para definição. Isso aí pesou um pouquinho e por isso eles foram eliminados. Quem se aproveitou muito bem disso nesse quadrante foi o José Jiménez e o Alex Arroyo, que assim garantiram uma vaga até chegar às quartas de final, onde foram superados por Coelho e Tapia. Na metade de baixo do quadrante superior da chave, o que a gente viu, a dupla número 3, LeBron e Augsburger, chegando até as quartas de final, e onde eles enfrentaram, aí sim, o Fran Guerreiro e o Ravi Leal, e aí um jogaço onde o Fran Guerreiro e o Ravi Leal, com essa estratégia deles de jogarem muito firme por baixo, principalmente contra LeBron e Augsburger, e evitarem os smashes do Augsburger, que a gente sabe que é um monstro smashando, e do LeBron, que é um jogador também de muita potência, um jogador que apesar de jogar na direita, consegue se movimentar muito bem, se posiciona muito bem quando tem que fazer um smash de definição, mas o que a gente viu foi uma partidaça deles, uma vitória em 3 sets duríssimos, um jogo, claro, rápido, apesar do placar, pelo placar foi um jogo rápido, eles perderam o primeiro set por 7-6, mas depois viraram 7-5, 7-6 e assim se garantiram na semifinal, onde eles enfrentaram Coelho e Tapia, e aí numa vitória surpreendente, seguindo o mesmo plano de jogo, jogando muito firme por baixo, evitando os smashes, tentando colocar muita pressão. Então, quando eles estavam no fundo da quadra com bolas muito fortes, o Ravi jogando verdadeiros tiros sobre o corpo dos jogadores, e aí eles conseguiram anular um pouco a pressão dos número 1 do mundo, dos líderes do ranking, e venceram em 2 sets parciais de 7-5, 7-5 para chegarem até a final. E do lado de baixo da chave, o que a gente teve a ausência da dupla do Yanguas e do Stupasuk, por lesão do Stupasuk. Como eles cancelaram a participação deles no torneio após a chave ser sorteada, a gente não teve uma mudança dos cabeças de chave e a gente teve uma dupla, um lucky loser, colocada no lugar deles no quadrante da chave. E aí quem aproveitou muito bem esse espaço foi o Sânio Gutierrez e o Juan Luesbre, que fizeram um torneio impecável. O Sânio Gutierrez, mais uma vez, dando uma aula tática, mostrando que é um gênio desse esporte. Ele conseguiu contornar muito bem as situações. Taticamente, foram muito inteligentes e conseguiram assegurar uma vaga nas semifinais. Então o Sânio, que também tinha chegado até as semifinais no Egito, ao lado do Gonzo Alfonso, em situações muito complicadas, ele mostra porque ele é um gênio do esporte e ele sabe contornar, ele sabe criar saídas quando tem essas situações tão adversas, claro, não só para eles, para todos os jogadores, e por isso que essa genialidade dele se destaca. Então eles avançaram até as semifinais e a surpresa dessa parte superior do quadrante de baixo da chave foi a derrota do Martin Dineno e do Paquito Navarro para o Alex Ruiz e o Javier Garcia na partida de quartas de final, perdão, de oitavas de final. Então aí tivemos o confronto do Sânio Gutierrez e do Juan Luesbre contra o Alex Ruiz e o Javier Garcia, e aí onde o Sânio e o Juan Lu conseguiram passar para as semifinais. E do lado de baixo da chave, desse quadrante, a gente teve primeiro uma disputa ali de duplas que estão nessa disputa pelo 8º lugar da classificação do ranking mundial. A gente teve a disputa entre o Lucas Campanholo, brasileiro Lucas Campanholo, e o Momo Gonçalves enfrentando Maxi Arce e Juan Tejo, e dessa vez a vitória pro Maxi Arce e pro Juan Tejo em 2 sets, parciais de 6-4 e 6-3, assim eles avançaram até as quartas de final, então conseguiram descontar um pouquinho aí da vantagem, mostrar que estão nessa briga para ser a 8ª dupla do ranking mundial. Fizeram uma partida muito boa, jogaram muito bem. O Momo não se sentiu confortável, estava um pouco ali abaixo, um pouco apático, não conseguiu desenvolver seu melhor pádel, e aí o Lucas e o Momo então acabaram sendo eliminados. E na parte inferior desse quadrante, o outro brasileiro, Lucas Bergamini e o Ravi Garrido, chegaram até as oitavas de final, onde foram superados pelos futuros campeões, Chingoto e Galan, numa partida em 2 sets, 6-3 e 7-5. Uma partida também muito boa do Lucas e do Garrido, fizeram um torneio muito bom, só que tiveram pela frente Chingoto e Galan, e uma partida onde o Lucas
consegue jogar bem cruzado ali com o Shingoto, consegue trabalhar muito bem, mas eu acho que o fator quando eles se enfrentam ainda é uma superioridade técnica do Galan em relação ao Javi Garrido. Então, mais nenhuma surpresa nesse quadrante da chave, onde a gente teve a final então do Shingoto e Galan enfrentando o Guerreiro e o Leal. Então, isso aí foi tudo o que aconteceu em Pretória. Nessa semana, o Premier Padel já sobe de volta para a Europa, chega até a Inglaterra, até a sua capital, Londres, onde a gente vai ter a disputa de mais um Premier P1, o último torneio antes de uma pausa que a gente tem no verão, e aí a gente vai ver então como é que essas duplas, né, essas jovens promessas, a Cláudia Martina, o Fran Guerreiro e o Javi Leal, como é que essas duplas vão se comportar e também como é que Coelho e Tapia chegam, como é que LeBron e Augsburger vão chegar para esse torneio. Londres já é uma cidade com condições totalmente diferentes, a gente não tem a presença da altitude, a gente vai ter um torneio disputado em ambiente fechado, é uma cidade com temperaturas mais amenas, então a gente vai ter aí um cenário diferente, características diferentes, e aí vamos ver se os resultados vão se manter, ou se a gente vai ter outras surpresas, ou se a gente vai ver aquelas vitórias que a gente já está acostumado a acompanhar no Premier Padel. Então, mais uma vez, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Agora sim eu vou pedir para você, se você ficou aqui até o final, não esquece, curte aí o vídeo, deixa seu comentário se você quiser saber alguma coisa mais sobre o Premier Padel, sobre o torneio de Pretória ou qualquer outra coisa do circuito profissional, ou também se tiver alguma dúvida técnica, alguma dúvida tática, alguma coisa conceitual do Padel, deixa aqui nos seus comentários que eu vou te responder, tá bom? E se não fez a sua inscrição, se esqueceu de fazer a inscrição, corre lá, faz a inscrição no canal, ativa as notificações, porque é assim, através das suas inscrições e dos seus likes, que o YouTube cada vez mais vai valorizar os meus vídeos e vai ajudar a divulgar eles para mais gente, e aí, claro, a gente conseguir levar o Padel mais adiante, fazer com que esse esporte continue crescendo. E só um último parênteses que eu lembrei agora, uma notícia muito boa para o Brasil. Pela primeira vez o Brasil vai receber um FIP Gold, né, um torneio do FIP Cupra Tour. Chega então um torneio do nível Gold a São Paulo no mês de setembro, então aproveito para deixar o convite para todo mundo. Quem não for de São Paulo e quiser vir prestigiar, vale muito a pena. A gente pode ter jogadores ali próximos ao ranking 20 do mundo, 30 do mundo, então vale muito a pena para ver esse nível de pádel. E claro, a gente vai ter a participação de alguns jogadores brasileiros, Bergamini ou Campagnolo venham para esse torneio, senão a gente vai ter alguns atletas do Brasil que provavelmente vão poder disputar esse torneio através do wildcard. Não sei como é que a lista de inscritos vai fechar em termos de ranking, mas vale a pena você que não é de São Paulo vir para cá, para São Paulo, para acompanhar esse torneio, e para você que já é de São Paulo, vale a pena pegar o carro e ir até lá e também torcer por todos esses jogadores e, claro, ver um pouquinho do melhor pádel do mundo. Então, essa semana, Premier P1 de Londres. Na semana que vem eu volto com mais um Na Virada falando de tudo o que aconteceu sobre esse torneio. Valeu!